Então vamos lá. Livre-arbítrio, fatalidade, dor e sofrimento. Mais ou menos nessa ordem será o tema da nossa aula de hoje. Então aí está, nessa primeira imagem, bem e o mal, onde nós muitas vezes nos situamos nas bifurcações da vida, nas situações em que muitas vezes nós nos apresentamos. Fatalidade, será que fatalidade existe? Será que existem coincidências ou acasos? Dor e sofrimento. Dor e sofrimento é a mesma coisa? Existem vários tipos de dores, existem vários tipos de sofrimento. Nós vamos tentar abordar de uma forma objetiva dentro dos esclarecimentos que a doutrina espírita proporciona a todos nós. Então vamos lá. Predestinação. Não há sorte ou azar. O futuro é construído todos os dias. O destino é profecia, não existe premonição, porque só sabemos que Deus, a perfeição absoluta, não classificaria uma oportunidade. O que nós sabemos é que se hoje somos o que plantamos ontem, o nosso futuro ou a nossa colheita futura depende da nossa semeadura. Através de pensamentos e ações, o espírito e seu grupo cultural escolhem e determinam seus caminhos, exercitando uma característica indissociável do ser inteligente, o livre-arbítrio. Então, este ano especificamente, nós estudamos em algumas aulas específicas, nós estudamos o pensamento, as suas ações, a vontade e tudo mais. Então, nós temos compromissos individuais e coletivos, por isso ele fala do grupo cultural, que muitas vezes nos conduzem dentro das convenções e do condicionamento do meio em que nós estamos inseridos. Mas o nosso livre-arbítrio, sim, nós o exercitamos e ele é respeitado pela espiritualidade, qualquer que seja. Lembrando sempre que nós temos uma lei de liberdade que nós vamos ver. O livre-arbítrio, podemos fazer o que quisermos, desde que o nosso livre-arbítrio não interfira no livre-arbítrio do próximo. A evolução é o fundamento da vida e ocorre pela aquisição de conhecimentos em sentido amplo, técnico, afetivo, emocional, moral, filosófico, científico e religioso. Então, a evolução, ela caminha em várias vertentes, ela caminha em várias direções. É isso que ele está dizendo, é este o nosso objetivo. Então, qualquer que seja, nós nos aperfeiçoamos em termos de condicionamento, nós buscamos recursos e mecanismos, nós educamos os nossos sentimentos, nós aprendemos a lidar com o afeto, nós sabemos fazer uso da lógica e da razão. A ciência e a tecnologia hoje são recursos indispensáveis à vida cotidiana e todas as criaturas oram, como nós vimos a semana passada. Nós precisamos dessa referência de Deus, nós precisamos dessa referência divina. Religião é coisa dos homens, curiosidade nós trazemos inato em nós. Permite ao espírito integrar-se ao reino humano, conquista ele, ou seja, passa a ter a liberdade de escolha e torna-se, a partir de então, o artífice do seu próprio destino. Saindo do elemental, saindo desta condição aí dos elementos da natureza, quando o espírito adquire o livre-arbítrio, essa dádiva divina, nós então passamos a caminhar entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, de acordo com as nossas convicções. Só um minutinho, Theo, por favor. Quem chegou, se conseguir desligar o microfone, que nós estamos sem a Silvana, e está dando uma pequena interferência, e eu não consigo daqui ver quem é, tá bom? Mas vamos lá. Se for para o arbítrio, para nós, é sim, depois da vida, uma grande dádiva dos céus. Por quê? Como Paulo de Tarso nos ensina, nós podemos tudo, mas nem tudo é lícito. Nós podemos tudo, mas nem tudo edifica. A partir daí, nós colocamos em prática o ensinamento de Jesus, de fazer aos outros apenas aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Então, a partir do momento em que nós hoje sabemos das nossas atitudes, qualquer que seja ela, nós vivemos uma lei de causa e efeito, de ação e reação.
que é exatamente o efeito do livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que quisermos? Sim, mas somos os responsáveis pelos desdobramentos e as consequências de todos os nossos atos. O livre-arbítrio é guiado pela consciência. O homem tem em si a consciência, um pensamento íntimo que o adverte quando faz o bem e o mal. Quando Kardec perguntou aos benfeitores espirituais onde estava inscrito a lei divina, eles responderam: na nossa consciência. Então, nós trazemos inato esta ideia de Deus, de religiosidade, daquilo que nós devemos fazer e como devemos proceder. Então, é a nossa consciência que nos cobra. Quando nós exageramos, quando nós cometemos equivocância, quando nós paramos para refletir, quando nós paramos para meditar, a nossa consciência nos dá exatamente a noção daquilo que nós fazemos. Muitas vezes já fundamentado nas consequências e no desdobramento que os nossos atos tiveram. Por isso, ao mesmo tempo que o pensamento continua sendo importante, ao mesmo tempo que tudo que nós formos fazer, nós temos que pensar no amanhã e em tudo que vai acontecer deste ato, nós ainda temos a consciência, que é o que norteia a nossa vida diária, a nossa vida aqui enquanto encarnados. Por meio da intuição, a voz da consciência que nos fala, auxiliada pelos espíritos protetores, através da inspiração, da intuição, nos dá a ideia para resistir às tentações do mal. Então, no nosso caso, como nós já não mais nos comprazemos no mal, como nós já não fazemos mais o mal, principalmente por satisfação ou por fazer, o que ele está dizendo? Quando nós nos deparamos com as atitudes que a vida nos oferece, que as situações nos ofertam, todos nós, antes de levar adiante, nós sabemos, nós pensamos, ninguém simplesmente vai pegar ali, vou pegar uma tesoura, vou lá no guarda-roupa e vou cortar todas as roupas que estão lá, vou pôr no lixo. Isso é uma atitude intempestiva. Ninguém faz isso assim de uma vez. Então, geralmente, nós pensamos, elaboramos, planejamos e depois executamos. É exatamente esse tempo que a espiritualidade tem para nos ofertar todos os recursos, todas as orientações, através da inspiração e da intuição, para que nós possamos continuar no caminho do bem. O homem, mais uma vez, sempre lembrando que quando houver perguntas, elas estão relacionadas ao livro dos Espíritos. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos, pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Olha a extensão e a complexidade da pergunta que Kardec faz e da simplicidade na resposta dos benfeitores. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Pois se temos a liberdade de pensar, temos também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Nós seríamos marionetes, nós seríamos robôs, nós seríamos simplesmente alguém que está sendo manuseado, manipulado. E onde estaria o nosso ser? Onde nós poderíamos ter responsabilidade se não somos nós que estamos agindo? Daí, essa é a diferença que muitas das pessoas falam. Mas se eu tenho um anjo guardião, se eu tenho um protetor espiritual, por que ele não se manifesta? Por que ele não me fala se eu estou errado? Por que ele não fala o que eu tenho que fazer? Porque nós somos livres de pensar e de agir. Nós temos o livre-arbítrio. Eles nos orientam, nos intuem e nos inspiram, mas eles não interferem nas nossas decisões. A decisão é nossa. Não nos falta ajuda, não nos falta auxílio, mas eles respeitam qualquer que seja a nossa decisão, certa ou errada. O homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento, ele tem a liberdade de agir, desde que tenha a vontade de fazer. Nas primeiras fases da vida, sua liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as suas faculdades. Quando nós estamos nos mundos primitivos, nós estamos aprendendo ainda a lidar com o nosso livre-arbítrio. É como a pessoa que acabou de tirar a carta para dirigir. Quando você tira a habilitação, ninguém sabe dirigir. Você conhece as regras, você conhece a lei do trânsito, você conhece, quer dizer, pressupõe-se que conhece a lei de trânsito. Mas nós só vamos dizer que sabemos dirigir na prática, no dia a dia. Não basta só você dirigir, você precisa dirigir. Dirigir na chuva é diferente de dirigir num tempo seco.
Dirigir na estrada é diferente de dirigir na zona urbana ou na cidade. A mesma coisa aplica-se aqui para exemplificar o livre-arbítrio. Então, pouca importância tem, vamos assim dizer, porque ali nós estamos preocupados com a preservação da espécie, com os flagelos naturais, com a nossa própria sobrevivência. À medida em que vamos avançando, então, nós vamos tendo o livre-arbítrio. Posso dividir a minha caverna com alguém? Posso convidar alguém para um churrasco de dinossauro? Posso falar para as pessoas que ali, olha, não vamos poluir o rio? Mas imagine quantos séculos são necessários para que possamos descobrir e perceber todo esse desenvolvimento e todo esse complexo que está à nossa volta. Então, o livre-arbítrio, assim como nós, espírito, ele evolui. Não é que o livre-arbítrio evolui, o conhecimento e o aperfeiçoamento que nós adquirimos, nós vamos aí aprimorando o livre-arbítrio, entendendo qual é a sua função perante a nossa existência. Dentre os conceitos fundamentais que compõem o núcleo do espiritismo, o livre-arbítrio é o aspecto da lei maior que sustenta a evolução do universo inteligente. Sim, no mundo espiritual também o livre-arbítrio é respeitado, mesmo nas zonas enfermiças, nas regiões inferiores, nos umbrais, o livre-arbítrio é respeitado. Ninguém vai lá e tira o espírito que se compraz, o espírito que quer ficar naquela situação. Se o espírito está ali arrependido, chorando, e está ali sendo consumido pela culpa e pelo remorso, e ele não quer ouvir a voz dos benfeitores, não quer ouvir a misericórdia divina e o amor de Jesus, intuindo-lhe para que ele levante, abre os olhos e anda, é respeitado. Ninguém vai arrancar ele de lá. Essa é a situação que muitas vezes nós percebemos. Então, quando ele fala com que nós sabemos da universalidade do que foi a revelação espírita, e nós sabemos o que significa reencarnação. Exatamente onde a reencarnação, ela nos permite exatamente corrigir falhas e enganos que nós fizemos uso do nosso livre-arbítrio em situações pretéritas. Livre-arbítrio é a ação do espírito no limite do seu conhecimento e responsável na medida do seu entendimento. A prática do mal pelo espírito, encarnado ou desencarnado, não tem qualquer justificativa, porque ele sabe quando age indevidamente. Se nós olharmos uma situação bem peculiar, quando nós temos um animal em casa, geralmente o cão, o gato é mais hipócrita, o gato é mais sarcástico. Mas o cão, se ele entra e derruba qualquer coisa em qualquer um dos cômodos, ou se ele faz qualquer coisa, ele sai de fininho. Às vezes a gente olha e ele já ali, ele próprio se entrega. É a culpa, é o que ele está falando. Então, é o que ele está falando aqui para nós. Quando ele fala, só que nós temos o conhecimento. Então, quando nós olhamos as nossas atitudes e os nossos atos, nós sabemos de antemão tudo aquilo que nós fazemos, nós sabemos se está certo ou se está errado, segundo os ensinamentos de Jesus. Dentro da nossa moral, dentro dos valores que nós obtivemos de educação, de respeito, de coletividade, nós sabemos o que estamos fazendo. Então, quando nós nos apropriamos de algo indébito, e isso não estamos falando somente de coisas materiais. Quando eu coloco aqui um texto. O livre-arbítrio é a ação do espírito. Nossa, o Sebastião é tão inteligente, né? Você viu lá o que ele colocou do livre-arbítrio? Sim, tem muita coisa que nós colocamos que é uma interpretação, publicação, mas sempre temos que citar a fonte. Quando eu angario para mim méritos, louvor e gratidão por algo que não é meu, a consciência vai, em um momento ou outro, cobrar. E isso, nós vamos ter que prestar contas de tudo isso. Então, quando ele fala a prática do mal pelo espírito encarnado e desencarnado, ou desencarnado, não tem justificativa porque ninguém faz algo que você não conhece. Então, tudo aquilo que nós estamos fazendo, mas eu não sabia o que estava fazendo. Sabia a ciência do desdobramento, mas sabia o que está fazendo. Fez sim de caso pensado. Isso não existe. Eu não sabia que poderia acontecer isso. Não tem como. É por isso que se diz que não tem acidente. Por quê? Ou é falta de prevenção, ou é falta de cuidado, falta de manutenção, falta de conhecimento.
Mas não existe exageros, desequilíbrio. Tudo isso está ligado ao nosso livre-arbítrio. Caim, por exemplo, Caim, no exemplo bíblico, ao matar Abel, tinha plena consciência do que fazia, tanto que o fez às escondidas. O que faltou a Caim foi a compreensão de que nada há oculto aos olhos de Deus. Sim, dominado pelo ciúme, dominado pela inveja, pela a própria ganância, sim, Caim era agricultor, cultivava ali a lavoura. Abel cuidava ali das ovelhas. Mas não era nem a questão física, vamos assim dizer, que tinha. Mas havia, sim, uma divergência entre eles. Por que ele não matou na frente do pai, na frente da mãe ou na frente de todos? Foi matar as escondidas. Porque ele sabia que estava errado. Que aí ele estava simplesmente burlando. Ele estava simplesmente aí negligenciando a lei divina. E a lei divina não importa se Deus está vendo ou não. E Deus tudo vê. Nós é que achamos que Deus não vê tudo. Por isso é o que ele está dizendo. Então, a consciência, mais uma vez, vem nos cobrar, vem exigir de nós atenção no nosso livre-arbítrio. Não existe nada que vá ficar escondido. Não existe nada que não vá ser descoberto. Por quê? De uma forma ou de outra, Deus vai fazer com que essa verdade apareça. E aqui está as nossas atitudes. O desdobramento, se só estavam os dois e Abel apareceu morto, quem foi? E aí daí vem o julgamento, daí vem todos os desdobramentos que a própria Bíblia entrar em outro assunto. Mas é essa a situação. Todos nós sabemos, como Caim, o que estamos fazendo. O que nós pensamos é que muitas vezes nós podemos enganar a Deus e a Jesus. Por que o homem tem liberdade relativa? Se o livre-arbítrio é respeitado, se o livre-arbítrio é uma dádiva, por que nós temos então liberdade relativa? O homem tem liberdade relativa porque o limite da manifestação da vontade individual se encerra quando começa a liberdade alheia. É a lei de liberdade, é as leis morais da vida. Livre-arbítrio, todos temos. Lei de liberdade, todos temos. Só não é porque eu estou liberto, porque eu sou livre, que eu posso fazer o que eu quiser, onde eu quiser e como eu quiser. Essa é a minha vontade individual. E a coletividade, e a civilização, e tudo que está envolto. Vamos falar simplesmente de família? Vamos falar do nosso ambiente de trabalho? Vamos falar dos meios sociais, dos eventos onde nós professamos a nossa fé? Nós temos regra, nós temos normas que nós devemos seguir. Então, junto da liberdade individual, tem a liberdade familiar, tem a liberdade coletiva, como o próprio nome está dizendo. Posso entrar no ônibus, ligar o celular e colocar uma palestra lá do Divaldo, do Haroldo Dutra, ou de quem quer que seja, para que o ônibus inteiro ouça. O próprio está dizendo, ônibus de muitos, transporte coletivo de muitos, é uma coletividade. Ali o que tem que prevalecer é a vontade coletiva e não o meu desejo pessoal. Por isso, essa liberdade é relativa. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. É o que está aqui na ilustração. Então, quem mora, vocês, quem mora em apartamento, eu posso fazer, eu não sei se são regras de condomínio, mas eu posso fazer uma festa, posso fazer uma comemoração, uma celebração no meu apartamento? Posso, mas eu tenho que saber as regras que regem isso. Posso fazer no corredor, posso fazer no elevador, posso fazer nos ambientes que são coletivos, que são comunitários? Claro que não, porque isso interfere no livre-arbítrio, na liberdade dos outros. É a lei de igualdade. Então, é o que ele está falando. Se desenvolve à medida que nós conhecemos a nós mesmos. Já não haveria liberdade, como ele está dizendo, se isso não há alguém, se isso vai incomodar alguém. Não é porque, olha, o apartamento é meu, eu pago o condomínio, eu pago isso, eu pago aquilo, mas tem outros espíritos, desculpa, tem outros espíritos que também estão na mesma situação. E eles também precisam exercer o seu livre-arbítrio e a sua liberdade. Quando nós falamos desses valores morais, desses princípios éticos, dessas normas, desses regulamentos, se nós temos dificuldade com essas leis humanas que são transitórias,
aí explica a grande dificuldade que nós temos hoje ainda em seguir os ensinamentos de Jesus. Essa semana, conversando com uma amiga psicóloga, ela disse assim, você costuma adiantar o áudio que as pessoas às vezes te mandam? Eu falo não, porque além das dificuldades que eu tenho com os eletroeletrônicos, eu acho que é falta, às vezes, de caridade. Ela falou, você sabia que isso está causando um grande transtorno? Porque as pessoas adiantam o áudio e isso torna-se um hábito. E aí, quando elas estão conversando pessoalmente, elas não têm mais paciência para ouvir o desabafo ou o relato daquilo que as pessoas estão falando. Ela falou, as empresas estão querendo proibir que os trabalhadores possam levar celular para as empresas. Exatamente por causa disso. Não tem passo que às vezes aparece para facilitar a nossa vida cotidiana. À medida que nós abusamos, isso se torna um transtorno. E com o livre-arbítrio não é diferente. Sentimos a importância do livre-arbítrio quando somos levados a tomar decisões que incomodam a consciência. Isto significa quanto o Pai Celestial é bom, nos ama e se preocupa com o nosso progresso. Então, a consciência é o farol aí a guiar os nossos passos. Ele fica, de vez em quando, a consciência entra naquele modo lá de pisca-alerta, chamando a nossa atenção para nós observarmos o que está errado. Então, quando ele fala, sentimos a importância do livre-arbítrio quando temos que tomar decisão. Porque muitas vezes as pessoas vêm conversar conosco, vêm nos colocar a par de alguns acontecimentos, mas não estão pedindo a nossa opinião. A grande maioria, elas só querem falar, só querem desabafar que estão. E aí nós nos arvoramos deuses, juízes, promotores, com toda a capacidade de julgamento e ainda damos até sentença. Essa é a grande dificuldade que nós temos. Então, por isso, a consciência exige de nós e nos cobra essa maior disciplina e, principalmente, que nós possamos observar o verdadeiro significado da caridade. Nós precisamos ser pacíficos e a consciência nos leva, dentro da mansuetude, dentro da brandura, à tranquilidade e à harmonia que todos nós precisamos. Concede-nos o livre-arbítrio, mas concede-nos igualmente a consciência, espécie de censor natural, que nos alerta quando dele pretendemos abusar. Então, aí está a consciência nos cobrando. Aí está a consciência ética, moral, conduta, está exigindo de nós paciência, tolerância dentro dos nossos objetivos, dentro daquilo que o Cristo espera de cada um de nós. Então, se Deus nos concede o livre-arbítrio, a consciência está de mão dada, está colocada lado a lado, e é a consciência que nos cobra. Você exagerou, você não fez, você prometeu e não fez, você sabe que poderia ter feito dessa forma e você fez desta. Então, nós sabemos quando estamos sendo irresponsáveis, quando estamos sendo negligentes, tudo isso por causa desse censor natural. Então, se o livre-arbítrio é para nós liberdade, a consciência é a segurança. A consciência sempre nos trazendo de volta ao caminho que conduz ao bem e, principalmente, aquilo que rege a nossa vida e a nossa existência. O que entender pelo binômio liberdade e vontade? Tanto a virtude como o vício depende da vontade do indivíduo. Nós sabemos que a vontade é para o espírito aquilo que os braços, que as mãos são para o corpo. Então, se as nobres ou atitudes simplesmente mesquinhas. Onde estamos em condições de dizer não, podemos também dizer sim, de forma que, se cumprir uma boa ação depende de nós, dependerá de nós também não cumprir uma ação má. Essa colocação de Aristóteles foi colocada quase 400 anos antes de Cristo, para a gente ter uma ideia. E ele já dizia, o grande filósofo já dizia, e nós sabemos como temos adiantamento moral que precederam o Cristo. Ele está dizendo exatamente isso, da vontade. Você pode fazer sim e você pode dizer sim, pode dizer não. Você pode fazer o bem e pode fazer o mal. Tudo depende da nossa vontade, das circunstâncias do meio e dos interesses que regem a nossa existência. Nós não somos uma marionete, nós temos um cérebro, nós raciocinamos, nós temos um raciocínio contínuo, nós temos uma inteligência, nós temos conhecimento e informação. E deles devemos fazer uso em todas as situações da nossa existência. A liberdade e a responsabilidade são correlativas.
no ser e aumentam com a sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e moralidade. Sem ela, sem a responsabilidade, não seria ele mais do que um autônomo, um joguete das forças ambientes. A noção de moralidade vamos nos sentir livres quando nós temos consciência do amar ao próximo como se fosse a nós mesmos. A responsabilidade do que falamos e do que fazemos mostra a nossa dignidade e os nossos valores morais. Então, por isso que ele está dizendo, quanto mais nós avançamos em direção à consciência cósmica e ao verdadeiro significado de sermos filhos de Deus, nós vamos compreendendo que as nossas atitudes, por menores que sejam, desde uma simples contrariedade ou até mesmo a vida de outra pessoa, dependem. Porque muitas vezes uma palavra, um ato, uma falta de atenção, uma displicência pode levar uma pessoa a cometer um desatino. E isso será computado no nosso currículo, no nosso prontuário. Porque a nossa responsabilidade para com o próximo é tão grande ou maior do que para com Deus. Porque Deus, eles criaturas, e os fatos que estão acontecendo é exatamente para que nós possamos colocar em prática todo o conhecimento e toda a experiência já adquirida, fazendo uso do livre-arbítrio, tendo a consciência de que existe uma inteligência suprema e que nós temos um código de conduta que nos foi deixado pelo Cristo. A responsabilidade, ela é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura, segundo a natureza dos nossos atos. A demonstrativa que todos os argumentos filosóficos. Então, Leon Denis, ele nos está dizendo dessa responsabilidade, daquilo que nós fazemos. Então, o remorso, ele é um desdobramento da culpa. É a consciência nos cobrando que nós estamos, de que tínhamos outras opções para agir. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão, da ignorância e das paixões inferiores, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. A preservação da espécie, perpetuação, tudo aquilo que ele está dizendo. Ignorância não é pejorativo, é falta de conhecimento, é falta de recurso, é falta de mecanismo. Agora, paixões inferiores, essa nós sabemos, está ligada a vícios e hábitos perniciosos. Sabemos aqui falando somente de moral, como nós dizemos. Como nós podemos nos fartar em um churrasco, em uma festa de aniversário, em uma festa de casamento, tendo pessoas à porta que não têm o que comer, que estão ali quase que inanição, nessa fartura absoluta. Então, isso é ignorância. Nós temos livre-arbítrio. Mas são meus amigos, é meu aniversário, é minha promoção, é o casamento, é o aniversário do meu filho, é isso, é o emprego, é isso. Nós podemos arrumar muitas, várias, milhares de justificativas, todas elas fundamentadas no nosso livre amor de Deus, simplesmente perante a misericórdia divina, nada que nós façamos vá justificar as nossas atitudes. Então, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, então Leon Denis ele nos dá uma amostra dessa responsabilidade e da importância que tem o livre-arbítrio, a consciência dentro de uma coletividade da qual nós todos estamos inseridos. Findada a primeira parte. Alguma pergunta até aqui ou alguma dúvida? Sebarra, eu tenho uma. Todos os espíritos, eles vêm quando tem a inteligência, porque pensa, tem ação, ele tem o livre-arbítrio, né? Agora, e as pessoas que vêm com um problema, por exemplo, de idiotia, eles não podem, então, exercer o livre-arbítrio, eles ficam enclausurados para uma próxima encarnação? Seria isso? Eles, na realidade, o livre-arbítrio é do espírito. Ele escolheu. Se você esperar um pouquinho só no desdobramento, vai ser respondido. Porque o que tem restrição, o que está aí com esse freio, é o corpo físico, não o espírito. Então, o espírito, antes de encarnar, ele fez uso do seu livre-arbítrio. Quando ele escolheu esse corpo, quando ele escolheu todas essas
essas restrições, exatamente para que ele pudesse atingir o patamar moral e espiritual que a reencarnação vai lhe permitir. Então, daqui a pouquinho, na segunda parte, vamos ver, mas a situação essa. Mas se não ficar claro, você pode me cobrar que a gente te esclarece. Mas é Não, isso. tudo bem. Então, ele escolheu. Quando nós escolhemos reencarnar desta ou daquela maneira, nós estamos fazendo uso do livre-arbítrio. Quando nós escolhemos este corpo com todas as deficiências, nós fizemos uso do nosso livre-arbítrio. Então, o corpo ele não está sofrendo com as nossas escolhas. Não, é dádiva divina. Nós escolhemos nascer assim, escolhemos reencarnar assim, exatamente por sermos viciosos e muitas vezes estarmos incorrendo no mesmo erro há várias encarnações. Mas nós exercitamos o livre-arbítrio. Mas não aqui. Aqui nós não temos, quando estamos nessa situação de idiotia, de imbecilidade, de todas essas síndromes, nós estamos simplesmente colocando aqui a nossa escolha, as opções que nos foram apresentadas. Tá bom? Seba, não é uma pergunta, mas é simplesmente para... Eu estou impressionado com a importância que a gente tem que ter do livre-arbítrio na nossa vida, né? Temos que ter consciência dessa importância do livre-arbítrio na nossa vida. É porque, exatamente, Edson, porque o livre-arbítrio é coisa de responsabilidade. Você imagina o presidente de uma empresa, por exemplo, a responsabilidade dele por todos os funcionários, por todos os compromissos que ele tem. Então, só para citar algo bem material, bem próximo, você imagina a nossa responsabilidade e o livre-arbítrio perante os nossos familiares. Quantos espíritos reencarnam exatamente a partir da nossa reencarnação? Tudo isso é compromisso assumido. E nós somos para eles referência, nós somos para eles exemplo. Então, na nossa vida, à medida em que nós avançamos espiritualmente, à medida que crescemos moralmente, nós vamos compreendendo o verdadeiro significado do livre-arbítrio. Em muitas situações, nós temos uma livre escolha, mas não deixa de ser, ainda assim, uma dádiva divina. Com certeza. Obrigado. Bom, eu posso fazer uma pergunta? Vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho, por favor, sobre a intuição. Vamos ver se não vai sair daqui para frente, tá bom? Da intuição. Okay. Enquanto isso, você vê qual o sentido da intuição. Se é no sentido de guiar os nossos passos, tipo assim, eu vou para Santana. Não, eu não vou de ônibus, não. Eu vou a pé. E aí acontece um acidente com o ônibus. Isso pode ser uma intuição, se é esse o sentido. Ou então, é uma inspiração. Eu vou fazer isso porque isso. Aí acontece algo de bom, de salutar relacionado a isso. Isso é uma inspiração. Então, intuição é quando nós estamos fazendo uso daquilo que é nosso conhecimento, intuição. Então, nós analisamos dentro da lógica, da razão e dos recursos que nós temos. Inspiração é quando vem do alto. Mas nós temos, sim. Às vezes você está sentado e simplesmente, vai lá recolher a roupa que está lá no varal, lá na área que vai chover. Não deixa de ser uma intuição. Você entendeu? Ver qual é a dúvida, qual é o sentido da dúvida em relação à intuição, e depois você pode me cobrar lá no final da nossa aula, tá bom? Obrigada. A inteligência e a vontade, liberdade e vontade, que também está associada ao livre-arbítrio. A inteligência e a vontade chegam pouco a pouco a predominar sobre o que os nossos olhos representa a fatalidade. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Inteligência e vontade. Inteligência é atributo do espírito. Vontade, um recurso, um desdobramento. Então, o que ele está falando? Chegam pouco a pouco a predominar sobre o que os nossos olhos representam a fatalidade. Porque como nós vamos ver, a fatalidade não existe. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Personalidade não é que as pessoas falam, eu tenho personalidade forte, por isso que eu falo o que eu penso. Não, isso é irresponsabilidade. Isso é a superior aos outros, é totalmente diferente.
Aí eu tenho personalidade forte, é para muitas vezes justificar a falta de caráter e de educação que a pessoa tem. Então, como ela não respeita os outros e a sua verdade quer prevalecer, diz que tem personalidade forte. Não, não tem personalidade forte. Quer impor perante aos outros companheiros de jornada. E a consciência, mais uma vez, é aqui o sensor, o recurso do nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio exerce-se principalmente na hora das reencarnações. Escolhendo família, meio social, o espírito sabe quais são as provações que o aguardam, mas para desenvolver as suas qualidades, curar os seus defeitos, despir seus preconceitos e vícios. Então, Edna, aí está o livre-arbítrio nessas situações como o dia de hoje. Então, o espírito escolheu família, meio social, escolheu a prova, escolheu a expiação, exatamente para não incorrer nos mesmos erros. A nossa vida e o que nós escolhemos, exatamente para evitar que nós caiamos nos mesmos erros, nas mesmas falhas, nas mesmas imperfeições, para que nós não fiquemos a nossa existência, entendeu? Então, tudo isso nos leva exatamente nesse direcionamento da nossa existência. Então, livre-arbítrio, liberdade, vontade, tudo isso está relacionado às nossas escolhas antes da encarnação, como aqui está. Nós estudamos, nós adquirimos ali a teoria e vamos vir ao planeta Terra, ao mundo material, em condições de escolher ou de exercitar as nossas escolhas. Há leis naturais anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí, acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é muito grande. Então, as duas figuras que aqui estão. Ah, mas pulou de corda. Ah, mas era um esporte. Tinha toda a segurança. Ah, mas foi uma fatalidade. Nós vamos ver daqui a pouquinho que não foi. Ah, mas a criança... Eu fiquei olhando o tempo todo. Eu fiquei 23 horas e 59 minutos olhando com ela no colo. Um segundo, ela entrou na água e se afogou. Ah, foi fatalidade. Não foi fatalidade. É isso que nós estamos vendo. Não existe uma fatalidade. É igual eu estou falando, existem leis naturais, imutáveis e que valem em todo o universo, que nós não sabemos ainda de todas as suas aplicações, mas nós não somos marionetes. Tudo isso está de acordo com o gênero de provas que nós escolhemos ao reencarnar, porque a nossa vida gira em torno da nossa reencarnação e dos espíritos ligados à nossa vida pregressa. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese do destino, procurar evitá-los não deveria esquivar-se dos perigos. Então, sim, se nós somos marionetes, se nós não temos o livre-arbítrio, se tudo que vai acontecer, então por quê? Eu vou atravessar a rua sem olhar se está vindo um carro ou não, não tem fatalidade. Se não existe, então Deus vai lá e vai me tirar do meio da rua. Não vai, não acredita nisso, porque você vai, o carro vai dar trabalho para as criaturas. Então é isso que ele está falando. Nós, sem o livre-arbítrio, nós seríamos o quê? Além de um robô. Nós seríamos conduzidos como joguetes, é o que ele está falando. Então, não existe um destino, existe escolhas. Existe muito antes um planejamento reencarnatório, onde nós colocamos todos os gêneros da melhor forma para a nossa evolução e para que nós nos reconciliemos com a lei divina. Os perigos que nos servem é exatamente esse alerta, é a intuição, é a inspiração, é a mediunidade, é os benfeitores espirituais nos orientando, nos auxiliando, é a nossa conexão, a intuição espiritual. Daí a importância do coronário, porque é por ele que entra o coronário, o chácara coronário, é por onde nós recebemos as orientações espirituais. É a nossa ligação com a espiritualidade, com a erraticidade. Mas o nosso destino somos nós que fazemos. Por quê? Porque ele já foi escolhido lá atrás. Nós estamos simplesmente trilhando a estrada que nós mesmos escolhemos. Deus não nos deu o entendimento e a inteligência para que não nos utilizasse. A vontade para não querer e a atividade para cair na inanição. Então, entendimento e inteligência é para usar. Muitas vezes nós usamos de forma errada. Falta de conhecimento, falta de informação e falta de critério.
mas nós utilizamos. Nós temos espíritos, verdadeiras obras de destruição, ferramentas que criam verdadeiros sacrilégios perante a nossa existência. Todos nós temos vontade, exatamente para saber se podemos ou não. Nós precisamos ter controle, da mesma forma que as atividades diárias. Eu não faço academia. Tá, mas limpamos casa, lavamos o carro, você lava a roupa, você vai no mercado, você faz isso. Existem muitas atividades que nós podemos fazer. Então, que ninguém alegue inanição. Se nós ficarmos parados, o que vai acontecer? Os músculos, as artes, a maioria, como o Alexandre fala, o instrutor Alexandre fala no livro Missionários da Luz, a maioria das doenças é fruto da falta de conhecimento que nós temos da dádiva do livre-arbítrio e daquilo que Deus nos proporciona. O homem, sendo livre de agir, num e noutro sentido, como nós vimos, os seus atos têm, para ele mesmo e para os outros, consequências subordinadas às suas decisões. Os nossos atos não dizem respeito só a nós, diz respeito à nossa família, no nosso trabalho aos nossos colegas, como dispositivos no meio, no mercado, no açougue, na farmácia, na rua. Eu não posso jogar papel na rua, porque essa minha decisão vai acabar interferindo na dos outros. Então, tem uma série de pequenas coisas que estão todas elas relacionadas ao livre-arbítrio e à fatalidade. Eu vou jogar um papel de bala na rua. Isso não tem consequência nenhuma. Isso vai nos hospitais e procura se informar. Vocês vão ver o número de pessoas na ortopedia que escorregaram e acabaram caindo e fraturando mesmo alguns ossos ou levando a algumas consequências mais graves. Então, tudo isso é preciso ser pensado. Tudo isso é fruto de conhecimento e de discernimento daquilo que nos cerca. Em virtude da sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais. Da mesma maneira que o avanço ou atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento que regula o mecanismo do aparelho. Não existe uma bala perdida, existe uma bala achada, como nós vamos ver daqui a pouquinho. A pessoa tinha que estar naquele lugar e naquela hora. Se eu adianto o relógio 1 hora para que eu possa cumprir os meus compromissos, ou se eu estou atrasado e eu atraso o relógio para eu poder chegar no horário, isso não vai atrapalhar os mecanismos do aparelho, não vai atrapalhar. Mas daí acreditar que isso está correto, que isso está dentro da lei natural, é uma distância muito grande. Então, não é uma fatalidade. Então, as leis, Deus pode atender uma ou outra solicitação sem derrogar a sua própria lei, sem alterar a lei natural, mas um ou outro, por mérito, porque se faz por merecer, fazendo uso do seu livre-arbítrio, angariou, sim, condições para essa dádiva, Deus pode atender a esta ou aquela criatura, desde que ele esteja no caminho correto do aprendizado e as suas ações sejam todas benéficas e de uso comum. Deus pode, pois, atender a certos pedidos, sem derrogar a imutabilidade das suas leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento da sua vontade. Então, você quer chegar mais cedo, você vai adiantar o relógio? Isso não vai adiantar em nada. Você está atrasado, vai atrasar para você chegar no horário? O que acontece? O trem, o avião, o navio que você vai chegar lá, já partiu. Não é porque você atrasou o relógio que você vai chegar no horário. Da mesma forma, não adianta você adiantar, porque você vai chegar lá às 11 horas e a partida está marcada para as 13, dando 1 hora. Tudo é uma lei natural. Agora, se só estava faltando você lá e todos já estão lá e chegou, ele pode partir com 1 hora de antecedência. Tudo depende também do mundo, das situações que vive. Ele pode partir, porque não falta mais ninguém, estão todos a bordo, ele pode partir 1 hora mais cedo, mas isso não significa que ele derrubou. Simplesmente houve um condicionamento que permitiu a isso. Por quê? Pela disciplina de todos os outros envolvidos dentro da mesma problemática. A fatalidade só existe pela escolha que o espírito fez ao encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Refiro-me às provas físicas, porque no tocante às provas morais do livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, sempre é senhor de ceder ou de resistir. Então, não tem fatalidade. Nossa, mas ele nem ia tomar aquele voo. Mas ele nem ia sair de casa hoje.
Nossa, mas ele nunca foi naquele prédio que caiu. Nossa, mas ele nunca passou naquela rua. Não existe fatalidade. Nós vamos ver já já por como que isso funciona. É o gênero de vida, é o gênero de morte que nós escolhemos. Nós escolhemos gêneros de provas. Nós não escolhemos o que vai acontecer, como vai acontecer, que hora, minuto ou segundo. Nós exercitamos nosso livre-arbítrio de acordo com aquilo que é melhor para nós quando nós estamos elaborando o nosso planejamento reencarnatório, como está aqui na figura do Ministério da Reencarnação, relacionado ao livro Entre a Terra e o Céu. Quando muitas pessoas, ele escolheu, sim, um corpo físico sem uma das pernas. É para ele, então. Por isso, mas ele já vai nascer assim? Claro que não, ele não pode acontecer, mas ele não precisa nascer. Em um determinado momento da vida vai acontecer um fato, uma doença, um acidente, qualquer coisa, e ele vai ter a perna amputada. Mas ele exercitou o livre-arbítrio na espiritualidade. Só está cumprindo na Terra aquilo que é o fruto das suas escolhas. Certas pessoas, em outro, parece que não podem escapar à morte. Não há nisso acidente de carro com perda total e nem isso. E aí chega em casa e escorrega nessa pergunta de Kardec. Certas pessoas escapam a um perigo mortal para... Há nisso uma fatalidade? Claro que ninguém pode escapar da morte, mas daí existe o sentido da palavra somente o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Então, fatalidade é porque Deus está lá, o prazo de validade está lá na mão de Deus. Então, eu estava com uma vasta cabeleira, então está chegando o dia de eu morrer, então, para não ser reconhecido, eu vou passar a andar careca, se a morte não vai me encontrar. Não adianta, porque não é pelo físico que eu vou ser identificado, é pelo espírito, não importa. Então, da morte, mas é o momento da nossa partida. Chegou o dia, ninguém vai. Por isso que morreu antes da hora, morreu tão novo. Não, não era a hora dele ir ainda, mas aconteceu. Sim, era o momento. Pode até fugir, vai antes ou fica aqui depois da morte, depois do prazo. O que existe são algumas moratórias. Gandhi, o próprio pátria espiritual, receberam uma moratória, mas isso devido ao mérito do trabalho ao que estavam desenvolvendo. Mas nem todos, são poucos os espíritos que conseguem estar nesta condição. Assim, qualquer que seja o período que nos ameace, não morremos se não é aleatória. O cara caiu caiu um avião no mar, numa ilha deserta, teve que voltar à vida primitiva, teve que descobrir o fogo, teve que se alimentar de raízes, de folhas, teve de tudo. Então, mas ele não morreu, porque não era a hora. Se fosse a hora, ele teria morrido, os outros não morreram. E por quê? Assim é a pergunta. É assim que Kardec... Não morreremos se não chegou a nossa hora? Não, não morrerás. E disso tendo visto milhares de exemplos. Mas quando chegar a tua hora de partir, nada te livrará da morte. Deus sabe com antecedência qual gênero de morte, por que partirás daqui. E o teu espírito também sabe, pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. Responde a tudo isso antecedência, porque nós escolhemos o gênero de morte que nós escolhemos para retornar ao mundo espiritual. Então, nós, enquanto espíritos, nós sabemos disso. Por isso que algumas pessoas... mas o Leonardo, lá da... estava pressentindo. Todos nós temos esse pressentimento. O Ayrton Senna pressentiu ali quando ele ficou olhando o carro. Não, todos nós sabemos com antecedência. Não, mas nós sabemos quando vamos partir porque escolhemos assim. Mas daí dizer que isso está escrito disso, vai uma distância abissal. Por isso, não tem fatalidade. Foram escolhas nossas. O objetivo final de todos os espíritos consiste em alcançar a perfeição de que a criatura é capaz. O resultado dessa perfeição está no gozo da suprema felicidade que lhe é consequente e a que chegam mais ou menos rapidamente, conforme o uso que fazem do livre-arbítrio. Então, Kardec encerra essa parte de fatalidade no livro Obras Póstumas, Espíritos em Aperfeiçoamento, Aprendizes do Evangelho a Caminho da Luz.
adquirindo conscientização, nós vamos compreendendo a necessidade da nossa evolução. E muitas vezes, em alguns casos, nós precisamos reaprender a viver. Nós precisamos nos adequar. Só um filme. Ele ficou lá 4 anos, 6 anos, viveu, meditou. Só que chegou uma hora que ele falou, não quero mais ficar aqui, eu vou embora. A escolha dele poderia ter ficado na ilha e ter ficado lá e morrido. Poderia ter chegado um navio, poderia ter chegado uma embarcação e ter resgatado dessa ou daquela forma. Tá, nós vamos porque ele teve o livre-arbítrio, ele de querer voltar à civilização. Tudo isso está relacionado ao livre-arbítrio, liberdade, consciência e responsabilidade. Na espiritualidade, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão. A pergunta, a resposta de São Luís. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que quer passar. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, tudo aquilo que acontece na nossa vida, for escolha nossa, o gênero de vida, os gêneros de prova. Mas nós podemos mudar o nosso planejamento de acordo com a nossa vivência, de acordo com a continua, mas nós vamos adquirindo força, resistência, coragem e resignação para seguir adiante. A fatalidade, verdadeiramente, só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer do mundo, quando nascemos e quando morremos. Somente isso é fatalidade. Afastada desta situação, a hipótese de suicídio, sempre vista como uma transgressão, quer perigo. Não que o suicídio não tivesse previsto. Está previsto perante a lei divina, perante o que nós escolhemos lá. Mas ninguém escolhe se suicidar. No momento de desespero, no momento ali de falta de lucidez, falta de amor próprio, nos julgar, a criatura pode desertar da vida. Uma decepção, uma frustração, uma dor, um sofrimento, como nós vamos ver. Tudo isso leva. Mas mesmo o suicídio, que é no último momento, a criatura pode mudar a ocorrência e o desdobramento de tudo isso. Por isso, não é uma fatalidade, mas sim uma escolha e o exercício do livre-arbítrio. O fato de o homem pressentir que sua vida corre perigo constitui um aviso dos bons espíritos para que se desvie do mal e reprograme os seus atos, mais uma vez, nos caminhos da vida. Dá-se o mesmo como se fosse um homem que, para chegar a um objetivo, tivesse 3 caminhos à sua escolha: pela montanha, pela planície ou pelo mar. Isso ele está falando da fatalidade, tá? Então, o homem tem 3 caminhos para chegar ao seu objetivo: montanha, planície ou pelo mar. No primeiro, a possibilidade de Deus. Na terceira, tempestades. Mas não está dito que será esmagado por uma pedra. Não está dito que ele se atolará no brejo, e muito menos que vai naufragar, aqui ou ali. Ele escolheu o gênero, mas não escolheu a forma. A própria escolha do caminho não é fatal, no sentido absoluto do vocábulo. Por instinto, o homem tomará aquele que deverá encontrar a prova. Escolheu a forma. Mas ele escolheu isso. Isso é fatal? Não. Instinto é o que ele está falando. Aquela coisa que a gente chama de intuição. Qual o caminho que ele vai tomar? Aquele que ele escolheu quando na erraticidade, quando na espiritualidade. Se tiver que lutar contra as ondas, o seu instinto não levará a tomar o caminho das montanhas. Se está dizendo que ele precisa tomar o caminho da montanha. Da mesma forma que se ele precisar passar pelo brejo, então não vai ser a pedra. Então, quando nós escolhemos uma das 3 opções, nós estamos exercitando as nossas escolhas. Última parada para a aguinha e vamos continuar. Dúvida? Seba, então, o suicídio não é uma escolha que você faz na espiritualidade. Não é? Não. O suicídio, da mesma forma, nenhum dos males. Ninguém renasce, ninguém reencarna para suicidar, para ser assassinado, para assassinar. Ninguém nasce para abortar ou ser abortado. Então, isso são exercício do livre-arbítrio. É responsabilidade e liberdade, consciência e vontade. Mas o suicídio não é. As pessoas falam, foi uma fatalidade.
Não, não foi. Ele, no momento, ele sucumbiu diante do gênero de provas que ele escolheu. Todos nós temos o direito e podemos refugar diante das provas, mas não dessa forma que é muitas vezes violenta, que é o que nós conhecemos como suicídio. Mas não é escolha, não. Não existe essa opção no planejamento reencarnatório. Obrigado, Silvio. Então vamos lá. E depois nós respondemos a todas as outras demais no final. Dor e sofrimento, que também está relacionado ao nosso livre-arbítrio. Dor, no sentido geral, é a sensação desagradável e penosa, resultante de uma lesão, contusão, ferimento ou um funcionamento anômalo de um órgão, dentro de uma normalidade. Isso é dor. Ou seja, está relacionado ao físico, à matéria. Por extensão, o termo se aplica a sentimentos de tristeza, mágoa e aflição, que podem repercutir de maneira mais ou menos intensa sobre o organismo. Causeza pode levar a uma dor de estômago, uma mágoa pode levar a uma enxaqueca, uma dor de cabeça. A aflição e a ansiedade pode, às vezes, levar a um desconforto estomacal, intestinal, pode levar à insônia. É isso que ele está falando. Por isso, associamos essa situação a algo mais diretamente ao nosso corpo físico, a matéria e todas as propriedades que isso tem dentro do nosso organismo, que precisa de equilíbrio. O organismo nosso, ele é como o universo. O universo entende frequência e não palavras. Daí a importância da frequência vibratória no nosso dia a dia. Já o sofrimento é a dor física ou moral, quando enfrentado pelo indivíduo com espiritual, capaz de nos conduzir ao heroísmo e até mesmo à santidade. Por que ele está falando que é moral? Uma decepção, uma frustração, às vezes um rompimento, às vezes a perda de algo material. Mas quando nós entendemos que é um processo e não um milagre, então nós superamos todas essas dificuldades, todas essas anomalias. E todo obstáculo, toda adversidade superada são recursos e mecanismos que as situações futuras. Então, nós podemos ficar ali sobre a derrota, sobre aquela culpa e o remorso, ou podemos levantar, enxugar os olhos e olhar adiante, olhar o futuro, olhar o amanhã com olhos já de superação. Esse vai ser um aprendizado. Então, nós não vamos incorrer novamente no mesmo erro ou na mesma situação, porque nós já sabemos o que levou a este dor. E o sofrimento basta para evidenciar que eles têm uma razão de ser muito profunda. A dor é um alerta da natureza, que anuncia algum mal que está nos atingindo, que precisamos enfrentar. Quando a gente está andando na rua, na cidade, vamos assim dizer, quando passamos perto de algum prédio, de um edifício, tem até uma pequena sirene, exatamente indicando que tem um carro, às vezes, subindo, um portão vai se abrir. Isso é um alerta para que nós ou aguardemos ou apressemos o passo, ou fiquemos mais atentos. A mesma coisa se relaciona à dor. A dor, ela é, ao mesmo tempo, esse estímulo é um alerta para que nós possamos olhar para nós mesmos. Se é do físico, causa. Agora, se é moral, emocional ou espiritual, nós temos que ver onde buscarmos a essência da nossa necessidade, porque está ao nosso alcance, mas não é qualquer um que pode passar esse diagnóstico. Somos nós mesmos que temos que lidar com essa situação. Porque ninguém pode sofrer pelo outro. Não tem como. Assim como a dor. Não tem como. A pessoa está com dor de dente, o filho está com dor de dente, o neto, você vai falar, peraí que eu vou ter dor de dente para você. Não tem como. Isso é intransferível da evolução e da conscientização da existência de cada um. Se não fosse a dor, sucumbiríamos a muitas doenças, sem sequer nos dar conta do perigo. Então, é a mesma coisa, a febre. A febre está dizendo que tem uma infecção, que você tem uma inflamação. Se não tivesse a dor, iria mesmo ali ele se extinguir. Mas a dor é um alerta para afligir. O sofrimento, mais profundo do que a simples dor sensível e que afeta toda a existência, também tem a sua razão de ser. É através dele que o homem se insere na vida mística ou religiosa. E religiosa não está falando de carola, não está falando de pegar a Bíblia, o Evangelho e colocar embaixo do braço. Está falando de voltar-se para o Ser Supremo, Deus, para essa inteligência que guia a nossa existência e que nos fez a sua imagem e semelhança. Quando diz, através, se inserimos na vida mística e religiosa, é a prece, é a oração, é a vibração,
é elevar a nossa frequência vibratória para sairmos dessas sintonias e companhias que muitas vezes nos afligem e se ligam a nós, exatamente frutos da nossa invigilância e da nossa imprudência, muitas vezes fazendo uso errado do livre-arbítrio. Por mais real que seja a razão de um sofrimento, não basta apenas a coragem para enfrentá-lo. Necessitamos também do estímulo místico, ou seja, da religião. Por quê? Temos o P3C, o passe do Consolador. Aí a criatura vai lá no centro, vai passar. Aí você chegar para ele e vai falar, olha, todos nós vamos morrer. Você está sofrendo, mas você não é único. Todo mundo vai sofrer. Onde é que está a caridade? Onde é que está o amor? Então, é o que eu estou falando. Não basta simplesmente você saber o que é o sofrimento. Ninguém está habituado a lidar com perdas, criados dentro dessa cultura da perda. Então, nós sofremos, nós nos deixamos abater. Muitas vezes nós nos sentimos impotentes perante as situações em que o mundo nos oferece. Mas quando nós procuramos nos fortalecer na fé, fé não é ficar ajoelhado fazendo o evangelho no lar, novena ou rezando terço. Não, fé é simplesmente confiar nos desígnios divinos e saber que Jesus tem o controle absoluto da nossa existência e das nossas necessidades. O sofrimento é inerente ao progresso e desaparece quando o espírito vence a matéria. O sofrimento é um meio poderoso de educação para as almas, pois desenvolve a sensibilidade que já é, por si mesma, um acréscimo de vida. Num planeta de provas e expiações, como é a Terra, a dor é para todos os seres, vegetal, animal, elemental e hominal. Todos vão ter a dor. O sofrimento é opcional. Por quê? Os animais que estão no zoológico, no círculo, o pássaro que está na gaiola, esses animais que teriam a oportunidade de estar ao ar livre, estar livres e não estão, eles estão passando por situações de dor. Os animais que servem de testes para pesquisas e outros, eles também, tanto quanto os homens, os seres humanos, fruto muitas vezes da ração e todos os produtos químicos. Então, mas animal não tem sofrimento. Não tem sofrimento, por quê? Porque não tem livre-arbítrio, mas tem a dor evolução, tem a dor aprendizado. É isso que nós precisamos entender. Então, agora, não é porque o sofrimento é próprio da humanidade que todas as vezes que eu lembrar que o meu pai já desencarnou, eu tenho que sentir a dor da perda, que eu tenho que voltar lá naquilo que aconteceu e sofrer tudo de novo. Não. Então, esse desenvolvimento faz parte. Então, eu lembro do que aconteceu, do dia do desencarne, como foi, do velório, mas não preciso sofrer tudo o que sofreu. Mas tudo isso vamos aprendendo a lidar. O sofrimento é o misterioso operário que trabalha nas profundezas de nossa alma e trabalha por nossa elevação. Em todo o universo, o sofrimento é, sobretudo, um meio educativo e purificador. A dor, às vezes, são regras educativas. O pai e a mãe não faz todas as vontades dos filhos, porque sabe o que é melhor. Ninguém vai dar, como Jesus disse, pediu pão, você vai dar uma cobra? Pediu pão, você vai dar uma pedra? Não, não vai. Então, é esse o sentido. Vai deixar ir aonde quiser, sem fazer... Não, tudo à medida que vai adquirindo consciência, responsabilidade, para poder usar o livre-arbítrio e a vontade. As situações, o sofrimento, ele está nos purificando, exatamente nos colocando em situações de reparação daquilo que causamos aos nossos semelhantes, não só em vidas pretéritas, muitas vezes nesta própria existência. O primeiro enviado, o primeiro juiz enviado por Deus é o sofrimento. O primeiro juiz enviado por Deus é o sofrimento, porque ele procura despertar a consciência adormecida. É o apelo à ascensão. Sem o sofrimento, seria difícil acordar a consciência para a realidade superior. Tem muitas pessoas que, depois de passar por uma decepção, por uma frustração, por uma perda, por uma grande situação, às vezes catastrófica, ela fala, nossa, parece que eu tive uma nova oportunidade. Desperta para a vida. A pessoa toma um choque de existencial. Tem toda uma conscientização daquilo que é o nosso papel aqui neste planeta bendito.
Por isso, o sofrimento é esse juiz. Ele está nos dando não uma condenação, mas ele está nos colocando dentro de um direcionamento para um bem maior. Ao lado da dor intensa, chegando até ser desagradável, podem ser sentidas sensações de medo, ansiedade, angústia e desespero. Sim, muito comum. Um está atrelado ao outro. Neste caso, o sofrimento resultante é quase sempre associado, confundido com a dor ou até mesmo realçada por ela. O importante é saber dissociar a dor do sofrimento, porquanto se pode sentir dor sem sofrimento e sofrer muito sem a presença da dor. Que nós vamos ver é exatamente o que nós falamos. Por isso existe essa diferença. Pode sentir dor sem sofrimento, porque essa é emocional, é espiritual, é moral. Mas também podemos, sim, sofrer muito sem a presença da dor, que é a tristeza, a melancolia, a depressão, a ansiedade e todos os desdobramentos. É esse o sentido do aprendizado, é esse o sentido da vida. São duas vertentes para a nossa evolução espiritual. A culpa, o remorso, a vergonha, a perda de controle, a vulnerabilidade, por exemplo, estão relacionadas ao sofrimento sem a presença da dor. Portanto, a dor e o sofrimento são distintos. Então, está dizendo, culpa, remorso e vergonha, isso não tem dor. Perda de controle, quando nós nos sentimos vulneráveis, não, são sofrimentos que todos nós temos, mas que nós temos dor. Nós não temos essa dor física, nós não temos essa dor que muitas vezes nos incomoda. Daí saber distinguir o que é um e o que é o outro, para que possa a medicação surtir o efeito necessário. É da lei divina que o ser humano receba em si mesmo o que plantou. A lei de causa e efeito nos mostra que tudo o que fizermos de errado nesta ou em outras vidas deve ser reparado. O primeiro passo para isso é o remorso. Então, lei de causa e efeito, ação e reação. Hoje nós somos, mais uma vez, hoje nós somos o efeito da nossa semeadura de ontem. O que significa que hoje, tendo essa conscientização, então, nós sabendo que temos um futuro, o que nós estamos semeando? Por que se preocupar tanto com o futuro? Então, nós temos que viver intensamente o presente, o hoje, porque o remorso é exatamente hoje, através do conhecimento, da informação, da vivência e da experiência, nós sabemos que nosso uso do livre-arbítrio e a nossa falta de responsabilidade e nossa consciência adormecida nos levaram a cometer atos que causaram dor e também sofrimento aos nossos irmãos de jornada. O remorso é um estado de alma que nos faz remoer o que fizemos de errado, mostrando as nossas falhas e os nossos deslizes em relação à lei natural. Às vezes por comodismo, às vezes por interesse e às vezes por conveniência. Ou seja, grande parte dos nossos erros nós fazemos conscientemente. Nós estamos em pleno uso da nossa consciência, mas mesmo assim realizamos. O arrependimento que vem em seguida torna-nos mais humildes e mais obedientes a Deus. Depois de remoída e arrependida, a falta deve ser reparada. Por isso, o resgate. Errou, tomou consciência, precisa fazer a reparação? Sim, mas não basta simplesmente arrepender. Eu estou tão arrependido. Não é o suficiente. Precisa se colocar à disposição para fazer a devida reparação. Daí a importância do livre-arbítrio, porque às vezes tem faltas, tem erros, tem atos que nós não conseguimos reparar nesta própria vida. E aí nós vamos ter que reparar na vida futura, na vida seguinte, na outra encarnação. Então, a culpa, como ele está dizendo, culpa, arrependimento, resgate, é preciso que nós tenhamos essa conscientização para que possamos aproveitar as oportunidades que nos são oferecidas. Remorso, arrependimento e resgate fecham o ciclo de uma determinada dor, de um certo sofrimento. Embora possamos receber ajuda externa de benfeitores, orientação familiar, amor, carinho, ajuda, afeto, colaboração, caridade, a solução está dentro de nós mesmos, pois implica mudança de atitude ou de comportamento. Escutar o sentimento, ver os nossos laços de afetos e fazer as devidas reformas, principalmente a tão difícil reforma íntima que a vida nos convida todos os dias a realizar.
Existem aspectos para a dor? Existem aspectos para a dor. A dor física é aquela que surge de um ferimento ou de uma doença, funcionando como um alarme de que há algo errado no funcionamento do corpo. Essa é a dor física. A dor moral é aquela que advém do sofrimento ou da emoção. E a dor espiritual surge da perda de significado, de sentido e de esperança em relação à vida. A dor espiritual, ela é reconhecida quando dizemos que é uma dor que dói a alma. O aconselhamento espiritual é uma das necessidades mais solicitadas pelos que estão morrendo e por seus familiares. Quando a criatura está no leito de morte, quando a criatura está ali nos últimos dias, nos últimos momentos da sua existência, uma intuição, aquela coisa lá do fundo, partindo lá do nosso íntimo, o que as pessoas mais precisam é exatamente desse fortalecimento espiritual, dessa consolação, deste conforto, de que não existe morte, existe uma mudança de plano, que não existe um adeus, que existe um reencontro, que a vida vai continuar, que nós vamos nos reencontrar, que o amor nós vamos levar. Então, a nossa gratidão, nosso agradecimento, muito o desencarne dos moribundos ou dos doentes terminais. Um aspecto importante da dor é o aspecto mental. A maioria das dores físicas é exagerada pela nossa reação mental a elas. Muitas vezes, em um acidente, os pais preocupados em amparar e proteger os seus filhos não sentem a dor de um ferimento. Porém, assim que suas emoções se acalmam, percebem o ferimento e sentem dor. Isso é muito comum. Então, qualquer que seja o acidente doméstico, automobilístico, uma catástrofe, os pais ficam tão preocupados com a esposa, ou a esposa com o marido, com os filhos, com isso, que nem percebe, quer ajudar, quer socorrer, quer auxiliar. Aí, quando para, é que ele vai ver que está ferido, que está sangrando. Aí sim começa a sentir dor, porque isso faz parte do nosso aspecto mental, como nós socializamos e como distribuímos isso junto ao nosso corpo somático. Todos sabem que as pessoas que sofreram amputações sentem dor no membro que não mais existe. Por isso a foto. Todos sabem que as pessoas que sofreram amputações sofrem dor no membro que não mais existe. Seguramente não é esse o membro a sede, nem o ponto de partida da dor. O cérebro conservou a impressão e estudo. Podemos, portanto, supor que há qualquer coisa de semelhante nos sofrimentos dos espíritos depois da morte. Então, lá no Livro dos Espíritos, eles estão explicando a Kardec a dor. Então, muitos mutilados de guerra, por exemplo, falam que foi amputado, mas não tem um membro. O que está doendo é o cérebro, é a sede ali do sofrimento, onde está cristalizado. Por isso, é preciso compreender os desencarnados que sentem frio, fome, dor, que sangram e todas as suas necessidades. Muitas vezes essa dor, que no plano biológico é como uma advertência de utilidade incontestável, repercute na vida psicológica do indivíduo, extrapolando esta utilidade biológica e, dependendo da sua intensidade, poderá assumir dimensões tais que gerariam um desejo de se eliminar a própria vida. Rapidinho, tá? Pode ficar tranquilo, nós não vamos extrapolar muita hora não, está findando já. Então, ele está dizendo, muitas vezes, esta dor que vem, porque as consequências poderiam parecer que são inevitáveis, mas não, nós temos sempre que buscar aurir forças para que nós nos fortalecemos na fé e não eliminar a própria vida por algo que momentaneamente estamos vivenciando. Na verdade, o suicídio, viu, Johnny? Na verdade, a criatura que está com dor e sofrimento não é uma vontade de eliminar a vida, mas um desejo de pôr fim a uma dor interpretada como intolerável. Então, o que ele está dizendo? A pessoa não quer morrer, a pessoa não quer se suicidar, ela quer se livrar da dor, ela quer se livrar do sofrimento e acaba buscando, às vezes, uma dor maior. Desde que renascemos até a desencarnação, estamos diante da dor e do sofrimento. A doutrina espírita não faz apologia da dor, apenas nos esclarece o porquê da dor, as causas, as consequências e o efeito. Então, nós temos dor aprendizado, temos dor evolução, temos dor resgate, temos dor reparação, temos dor aprendizado. Então, como se diz, usando palavras do nosso diretor de ensino. Então, aquela animal, a zebra, quando ela está sendo abatida para servir de alimentação para os leões, é uma dor. Ali ela está sendo uma dor utilidade. Quando uma vaca veio como um boi, ela também foi abatida para servir de bife, de picanha no churrasco.
mas também foi abatida. Mas a dor é diferente, o objetivo é diferente. Então, a dor que ela viveu é diferente. Não que uma seja nobre e a outra não seja. O que ele está dizendo? Tudo que é criado por Deus é para a eternidade e está em desenvolvimento. Por isso, desde que renascemos até desencarnarmos novamente, vamos conviver com dor e sofrimento físico, moral, espiritual. E a doutrina espírita não faz apologia da dor, mas ela nos esclarece de onde surgiu, por que está acontecendo e quais são as consequências, como nós devemos lidar e qual o aprendizado que ela está nos oferecendo. Então, livre-arbítrio, fatalidade, dor e sofrimento está associada a responsabilidade, conhecimento, instrução para melhor discernir. O evangelho de Jesus é amor, é caridade e é perdão. Doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião, nos mostra a razão e nos mostra a nossa destinação, que é a esfera crística. Nós não somos do mundo, nós estamos no planeta Terra, como vamos estar em vários outros mundos, muitas moradas na casa de meu pai. Mas nós precisamos ir aprendendo. Quanto mais nós evoluímos, quanto mais nós nos instruímos, nós vamos compreendendo e aprendendo a melhor lidar com a nossa existência, sendo assim auxiliares do Cristo para os nossos irmãos e os nossos companheiros de jornada. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.